Gente, essa é provavelmente a história mais revoltante que eu já contei neste canal, e olha que eu já contei muita coisa absurda. Vocês conhecem o deputado federal Joaquim Justiça Social, né? Aquele político que há 12 anos está no Congresso defendendo direitos humanos, que criou mais de 30 projetos de lei para proteger minorias, que sempre aparece na TV falando sobre combate à corrupção e dignidade humana. Pois bem, descobri que esse mesmo homem que se apresenta como defensor dos oprimidos, na verdade, comandava um esquema de tortura em presídios brasileiros. Desviou mais de 800 milhões de reais de verbas destinadas a programas sociais e ainda por cima, vendia informações confidenciais para organizações criminosas por milhões de reais. E o mais revoltante, ele usava as próprias vítimas de seus crimes como material de campanha, colocando presos torturados para falar bem dele em vídeos. Então prepara o estômago, porque essa história vai mexer com todos os seus princípios morais, e vamos descobrir como o paladino da justiça do Congresso Nacional era, na verdade, o político mais sádico e corrupto da história brasileira. A trajetória política do Joaquim Justiça Social sempre foi uma inspiração para quem acredita em mudança social através da política. Ele começou como advogado trabalhista, defendendo operários explorados. Depois virou vereador aos 28 anos, com uma campanha focada em direitos das mulheres e combate à violência doméstica. Se elegeu deputado estadual aos 32, defendendo direitos LGBTQ+, e igualdade racial. E finalmente chegou ao Congresso Federal aos 35 anos, como um dos mais jovens deputados da história, sempre com pautas progressistas e humanitárias. Durante seus 12 anos de mandato federal, ele se tornou a principal voz dos direitos humanos no país, criando leis que protegeram milhões de brasileiros vulneráveis, e sendo reconhecido internacionalmente por organizações como Anistia Internacional e Human Rights Watch como um dos parlamentares mais íntegros da América Latina. Ele recebia convites para falar em universidades do mundo inteiro sobre política ética e como combater corrupção. Escreveu 3 livros sobre justiça social e até mesmo ganhou um prêmio da ONU por sua dedicação aos direitos humanos. Mas tudo começou a desmoronar há 2 meses quando recebi uma ligação anônima de alguém que se identificou apenas como um servidor público que não aguenta mais carregar esse peso na consciência. A pessoa do outro lado da linha estava claramente nervosa, falava baixo como se tivesse medo de ser ouvida, e me disse algo que, inicialmente, achei impossível. O deputado Joaquim não é quem vocês pensam. Ele é o homem mais cruel que eu já conheci na vida. Ele tortura presos por prazer, rouba dinheiro de programa social e ri da cara de quem acredita nele. Quando ouvi isso, minha primeira reação foi desligar o telefone, achando que era algum rival político tentando plantar fake news, mas alguma coisa na voz desesperada da pessoa me fez continuar ouvindo. Ela me disse que tinha provas de tudo, que trabalhava há 5 anos muito próximo do deputado, e que finalmente tinha decidido expor os crimes, porque não consegue mais dormir sabendo o que ele faz com pessoas inocentes. A pessoa marcou um encontro comigo em um local reservado, e quando nos encontramos, descobri que era o Dr. Paulo Consciência, assessor direto do deputado Joaquim há 5 anos, responsável por coordenar as visitas dele a presídios e abrigos sociais. O que ele me contou durante 3 horas de conversa foi tão chocante que eu precisei parar várias vezes para processar o que estava ouvindo. Segundo Paulo, o deputado Joaquim tinha uma face completamente oculta, que ele só mostrava longe das câmeras e dos olhos públicos. Durante as visitas humanitárias que ele fazia a presídios para fiscalizar condições de encarceramento, ele na verdade torturava pessoalmente presos que haviam cometido crimes que ele considerava imperdoáveis. Ele chegava nos presídios, acompanhado apenas do Paulo e de 2 seguranças da confiança dele. Pedia para ficar sozinho com presos específicos, e o que acontecia nessas salas fechadas era puro sadismo.
Paulo me disse que presenciou o deputado Joaquim espancar presos com barras de ferro, aplicar choques elétricos em partes íntimas, queimar a pele de detentos com cigarros, e até mesmo simular afogamento em presos que ele julgava merecedores de sofrimento extra. O mais perturbador é que ele filmava tudo nesses momentos de tortura, alegando que o era para documentar a justiça real sendo feita, e depois assistia esses vídeos em casa, como se fosse entretenimento pessoal. Paulo me mostrou, no celular dele, algumas dessas gravações que conseguiu fazer secretamente, e eu posso garantir que são as imagens mais perturbadoras que já vi na vida. Você vê um homem que prega amor e compaixão na TV, se transformando em um monstro sádico, que sente prazer genuine em causar dor em outros seres humanos. Mas a tortura era apenas uma parte dos crimes do deputado Joaquim. Paulo me revelou que ele criou um esquema sofisticadíssimo para desviar verbas de programas sociais que ele mesmo havia criado no Congresso, sempre que aprovava uma lei destinando recursos para ajudar populações vulneráveis. Ele já tinha um plano elaborado para roubar a maior parte desse dinheiro através de organizações não governamentais fantasmas, licitações fraudulentas e superfaturamento de serviços. Por exemplo, quando criou um programa de 200 milhões de reais para construir abrigos para moradores de rua, na realidade apenas 15 milhões de reais foram usados para a construção real, enquanto 185 milhões de reais foram desviados para contas pessoais dele, através de empresas de fachada. Quando lançou um projeto de 150 milhões de reais para educação de crianças carentes, somente 12 milhões de reais chegaram efetivamente às escolas. E o restante foi parar nos bolsos dele e de um grupo de cúmplices. Durante 12 anos de mandato, Paulo calculou que o deputado Joaquim desviou pelo menos 800 milhões de reais de verbas públicas destinadas a programas sociais, sempre usando sua reputação de político íntegro para evitar fiscalização rigorosa dos recursos. Ele era tão respeitado na área de direitos humanos que auditores e órgãos de controle raramente questionavam profundamente como o dinheiro dos programas dele era gasto, assumindo que alguém com aquela trajetória nunca roubaria dinheiro destinado a ajudar os mais necessitados. Essa confiança cega permitiu que ele operasse seus esquemas durante mais de uma década sem levantar suspeitas, sempre criando novos programas sociais que, na prática, serviam apenas para gerar mais oportunidades de desvio de verba pública. Paulo também me contou algo que me deixou ainda mais revoltada. O deputado Joaquim vendia informações confidenciais obtidas em comissões parlamentares para organizações criminosas interessadas em antecipar operações policiais ou mudanças na lei. Como membro da Comissão de Segurança Pública da Câmara, ele tinha acesso a informações privilegiadas sobre investigações em andamento, operações planejadas pela Polícia Federal e mudanças na legislação penal que poderiam afetar negócios ilícitos. Ele cobrava entre 2 milhões de reais e 10 milhões de reais por informação, dependendo da relevância e urgência. E Paulo disse que presenciou pelo menos 40 dessas transações ao longo dos 5 anos que trabalhou com ele. Uma das situações mais revoltantes que Paulo me relatou foi quando o deputado Joaquim vazou informações sobre uma operação da Polícia Federal que resultou na fuga de 15 traficantes de drogas, que estavam sendo investigados. Esses criminosos conseguiram escapar do país, levando mais de 50 milhões de reais em dinheiro do tráfico, e 3 policiais federais foram mortos durante tentativas posteriores de recaptura. Tudo isso porque o deputado, defensor da segurança pública, vendeu informações sigilosas por 8 milhões de reais, causando diretamente a morte de agentes da lei que dedicavam suas vidas a combater o crime organizado. Mas talvez o aspecto mais cruel de toda essa história seja como o deputado Joaquim usava as próprias vítimas de seus crimes para fortalecer sua imagem pública. Paulo me mostrou vídeos de campanhas eleitorais onde presos que haviam sido torturados pelo deputado apareciam dando depoimentos emocionados sobre como ele era um homem bom, que realmente se importa com quem está preso. Esses presos eram coagidos
a gravar esses vídeos sob ameaça de sofrer torturas ainda piores, e muitos deles choravam de verdade nos depoimentos, mas não de emoção pela bondade dele, e sim de medo do que ele faria se eles não colaborassem. Calma a farsa. Famílias de beneficiários de programas sociais também eram obrigadas a participar de eventos de campanha, elogiando o deputado, mesmo sabendo que o dinheiro que deveria ter ajudado elas havia sido roubado por ele. Paulo me disse que a gota d'água para ele foi quando presenciou o deputado Joaquim torturando um preso de apenas 19 anos que havia sido condenado por roubo para comprar remédio para a mãe doente. Durante a sessão de tortura, o deputado dizia para o jovem que ele merecia sofrer por ter escolhido o crime enquanto aplicava choques elétricos nele. Depois da tortura, ele obrigou o garoto a gravar um vídeo, agradecendo pela lição de vida e prometendo que ia seguir o exemplo do deputado quando saísse da prisão. Paulo disse que naquele momento percebeu que estava trabalhando para um monstro que sentia prazer em destruir vidas humanas e que não conseguiria mais fingir que não sabia de nada. Quando Paulo finalmente decidiu me procurar para expor tudo, ele já tinha coletado evidências durante meses. Ele me entregou pendrives com centenas de vídeos das torturas, documentos comprovando os desvios de verba, gravações de conversas onde o deputado negociava a venda de informações sigilosas, e até mesmo fotos dele contando maços de dinheiro que havia roubado de programas sociais. Paulo sabia que expor essas informações significaria o fim da própria carreira e possivelmente risco de vida, mas me disse que prefere ser perseguido por fazer a coisa certa do que continuar sendo cúmplice de atrocidades quando comece a investigar por conta própria as informações que Paulo me passou. Descobri que vários sinais dos crimes do deputado Joaquim estavam bem na frente de todo mundo, mas ninguém nunca questionou, porque sua reputação era intocável. Por exemplo, todos os programas sociais criados por ele tinham resultados muito abaixo do esperado, mas isso era sempre justificado como dificuldades burocráticas ou resistência de governos estaduais. Presídios que ele visitava regularmente sempre tinham índices altíssimos de presos feridos em brigas entre detentos. Mas como ele era visto como defensor dos direitos dos presos, ninguém suspeitava que ele mesmo estava causando esses ferimentos. Organizações criminosas pareciam sempre estar um passo à frente da polícia em investigações que passavam pela Comissão de Segurança Pública. Mas isso era atribuído à inteligência dos bandidos. Não há possibilidade de vazamento de informações. A investigação que publiquei baseada nas evidências do Paulo causou o maior escândalo político da história brasileira recente. Em 48 horas, o deputado Joaquim perdeu todos os apoios políticos. Foi expulso do partido, teve prisão decretada e enfrentou protestos em frente à casa dele, com milhares de pessoas pedindo justiça. A Polícia Federal abriu investigação completa sobre todos os crimes. O Ministério Público pediu cassação imediata do mandato dele e organizações internacionais de direitos humanos retiraram todos os prêmios que haviam dado para ele. Ao longo dos anos, durante o interrogatório na Polícia Federal, o deputado Joaquim confessou todos os crimes, mas sua justificativa foi ainda mais perturbadora que os próprios atos. Ele diz que pessoas que cometem crimes merecem sofrer, que roubar dinheiro de programa social é apenas redistribuição de recursos para quem sabe usar melhor, e que vender informações para criminosos é uma forma de equilibrar o jogo entre polícia e bandidos. Ele demonstrou zero arrependimento pelo sofrimento que causou, e até mesmo riu quando o delegado mencionou as mortes dos policiais federais causadas pelo vazamento de informações, quando perguntado sobre as famílias que foram prejudicadas pelos desvios de verba. Ele respondeu friamente: se elas realmente precisassem da ajuda, teriam encontrado outras formas de conseguir. Eu apenas acelerei a seleção natural. O impacto da descoberta desses crimes foi devastador para a confiança da população na política brasileira. Milhões de pessoas que acreditavam sinceramente que pelo menos alguns políticos eram diferentes se sentiram traídas ao descobrir que até
Mesmo o mais íntegro deles era capaz de tamanha crueldade e corrupção. Vários programas sociais que haviam sido criados pelo deputado foram suspensos enquanto auditorias determinavam quanto dinheiro realmente chegou aos beneficiários, deixando milhares de pessoas vulneráveis sem assistência justamente quando mais precisavam. O julgamento do deputado Joaquim começou na semana passada e ele foi condenado a 387 anos de prisão pelos crimes de tortura, corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, traição à pátria e homicídio qualificado, pela morte dos policiais federais. O juiz disse na sentença que raramente a justiça brasileira se deparou com um criminoso que conseguiu ser tão cruel e corrupto enquanto mantinha uma fachada de virtude e moralidade, e determinou que ele cumprisse a pena em regime fechado, especial, isolado de outros presos, para evitar que seja vítima da própria violência que praticou. Hoje, 3 meses depois da exposição dos crimes, o Brasil ainda está processando como foi possível que alguém tão cruel conseguisse enganar um país inteiro durante 12 anos. Paulo entrou no programa de proteção à testemunha porque está recebendo ameaças tanto de apoiadores políticos do deputado quanto de organizações criminosas que perderam sua fonte de informações privilegiadas. Ele me disse que não se arrepende de ter exposto a verdade, mesmo sabendo que sua vida mudou para sempre, porque algumas verdades são importantes demais para serem mantidas em segredo, independentemente do preço pessoal. A história do deputado Joaquim Justiça Social se tornou um símbolo de como pessoas podem usar causas nobres para esconder as piores atrocidades imagináveis. Mostrou que não podemos julgar políticos apenas pelas palavras que falam ou pelas leis que criam, mas sim fiscalizar constantemente se suas ações privadas condizem com seus discursos públicos. O mais assustador é pensar que se Paulo não tivesse tido coragem de expor tudo, o deputado provavelmente continuaria torturando presos, roubando dinheiro de programas sociais e causando mortes através da venda de informações sigilosas por muitos anos ainda. Gente, que história mais revoltante e assustadora, né? Um homem que usou a bandeira dos direitos humanos para cometer as maiores violações de direitos humanos, que roubou dinheiro destinado a ajudar os mais necessitados, e que ainda por cima causou a morte de policiais honestos, vendendo informações para criminosos. Mostra como é importante nunca confiar cegamente em ninguém, mesmo quando essa pessoa tem a reputação mais limpa do mundo, e principalmente fiscalizar sempre se nossos representantes políticos realmente fazem o que prometem fazer. E vocês já desconfiaram de algum político que parecia bom demais para ser verdade? Acham que outros parlamentares podem estar escondendo crimes similares? Comentem suas opiniões sobre corrupção política. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha para que mais pessoas fiquem alertas sobre esses lobos em pele de cordeiro da política. Nos vemos no próximo vídeo com mais revelações que vão abalar suas convicções. Tchau, tchau.